Se você está pensando em investir nos Estados Unidos, mas não tem ideia de por onde começar, nesse vídeo a gente vai ver a maneira mais simples para a gente fazer isso, mas com muita segurança e diversificação. Então, bora lá pro vídeo e vamos ver qual que é esse ativo ou quais são esses ativos para a gente começar a montar nossa carteira nos Estados Unidos. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe nos Estados Unidos e qual que é a sua ação preferida. E beleza, basicamente existem duas maneiras para a gente investir nos Estados Unidos. A primeira delas é aqui no Brasil, através de uma corretora brasileira, nós conseguimos comprar as BDRs ou então ETFs. Esses BDRs são recibos de ações lá nos Estados Unidos. Então a gente consegue comprar Amazon, Facebook, Tesla, Disney, Starbucks, Google. Nós conseguimos comprar praticamente todas as empresas que estão listadas lá fora, mas claro que esse número é mais reduzido. Agora, a outra opção é através de uma corretora diretamente lá nos Estados Unidos. Abrindo essa conta lá fora, a gente envia o nosso dinheiro, a gente envia os reais, a gente precisa fazer o câmbio convertendo ele para dólares. Aí a gente tem a garantia que o nosso dinheiro está dolarizado de fato. E não apenas aqui na primeira opção, nas corretoras brasileiras, onde a gente compra esses recibos, mas o nosso dinheiro continua em reais. Então existem essas duas maneiras para a gente investir nos Estados Unidos. A primeira aqui no Brasil e a segunda lá diretamente numa corretora lá fora. E aí a gente consegue investir nas empresas americanas que nós chamamos de stocks, nos REITs, que são similares aos fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil, e também nos ETFs. ETF é Exchange Traded Fund, que é um fundo de investimento passivo. Ele geralmente segue algum determinado índice do mercado. Então, resumindo, existem essas duas maneiras, uma aqui no Brasil e uma lá nos Estados Unidos. A diferença principal é que o nosso dinheiro aqui no Brasil continua em reais e quando a gente manda lá para fora, a gente está transformando em dólares. Então essa é a diferença principal e a vantagem de se investir lá fora, a gente sai desse risco Brasil e da insegurança que nós temos aqui no nosso país. E a vantagem da gente investir aqui no Brasil é que a gente tem essa facilidade maior de ter uma corretora brasileira e a gente está ali enviando, depositando, comprando em reais. Então basicamente são essas duas maneiras, mas o que a gente vai ver aqui no vídeo é um desses ativos que é o ETF. Então a maneira mais simples para a gente começar a investir nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil através das corretoras aqui do Brasil ou então diretamente lá fora, são os ETFs. Esse tipo de ativo, ele investe de uma forma passiva, mas ele é excelente para trazer segurança e diversificação. Então, por que a gente deveria começar por um ETF? Como que funciona um ETF? O maior exemplo é o IVV, que é um ETF lá nos Estados Unidos que investe, que ele segue o índice S&P 500. Esse índice é como se fosse o BOVA que nós temos aqui, o Ibovespa que nós temos aqui, onde lista as maiores empresas brasileiras. Já esse índice americano, esse S&P, ele lista as 500 maiores empresas americanas. Então, através de um único ETF, a gente investe, a gente diversifica o nosso dinheiro em 500 empresas americanas. E esse índice, ele fica se renovando e se atualizando e mantendo, de fato, as 500 maiores empresas. Então, a gente tem essa garantia, essa segurança e essa diversificação que a gente está investindo nas maiores empresas dos Estados Unidos e também do mundo. As maiores empresas estão lá. Então, dessa maneira, nós conseguimos diversificação, taxa baixa, setores diferentes, a gente tem um investimento que pode ser global, a gente pode investir na Europa, na China, na Ásia, nos Estados Unidos, em países emergentes, a gente tem essa distribuição global. Eles são investimentos que são simples e também oferecem dividendos. Só um detalhe é que se você investir aqui no Brasil através de corretoras aqui do Brasil em algum desses ETFs, esse dividendo ele é reinvestido automaticamente na própria cota, no próprio preço daquele ETF. Já se você investe lá nos Estados Unidos, você recebe de fato esse dividendo em dólar entrando na tua conta. Então existe essa diferença também, existe essa regra que aqui no Brasil a gente não recebe dividendos de ETFs, mas lá nos Estados Unidos a gente recebe. E beleza, qual que seria o primeiro ativo que eu vou investir? Qual que é o meu primeiro ETF? Já que os ETFs são a maneira mais simples para a gente começar a investir nos Estados Unidos, qual que eu devo escolher? E aqui eu trouxe então 3 opções que são ETFs que seguem o índice S&P 500. Como eu expliquei, esse índice possui as
500 maiores empresas americanas. E aqui tanto faz se você investe no VOO, ou no IVV, ou no SPY, os três ETFs fazem a mesma coisa, eles seguem este índice. E o que muda basicamente entre eles é a gestora e também a taxa. Existe aqui uma diferençazinha entre eles de taxa, e claro, alguns são mais recentes e outros são mais antigos, mas na prática você está fazendo a mesma coisa, investindo nas 500 maiores empresas. Então aqui existem três opções, basta você escolher uma. É claro que não precisa escolher mais do que um, porque você vai estar criando uma redundância na tua carteira, mas aqui a ideia é apresentar essas três opções e aí você estuda e faz a escolha daquele que mais te agrada. Por exemplo, a primeira opção é o VOO, ele pode ser comprado a 383 dólares. Aqui existe uma questão, é que lá nos Estados Unidos, quando a gente compra um ETF americano, a gente pode comprar frações daquele ETF. Então não necessariamente a gente precisa comprar uma cota inteira desse ETF. A gente não precisa investir 383 dólares. A gente pode comprar frações 0,1, 0,0001. Então isso fica democrático para nós investidores. A gente pode comprar com 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, depende da quantidade de frações que a gente vai comprar deste ETF. Então não se apegue muito ao preço, mas sim saiba que a gente pode comprar ele fracionado. No caso aqui do VOO, ele foi criado lá em 2010. Ele é o mais recente dessas três opções. O VOO é da gestora Vanguard e a taxa de administração dele é de 0,03% ao ano. Os ETFs possuem taxas bem baixas. Já a segunda opção, que é o IVV, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima caso você se interesse. Eu explico todo o funcionamento do IVV e como a gente pode comprar aqui no Brasil também através do seu equivalente, que é o IVV-B11. Aqui a gente tem o IVV, ele segue o índice S&P 500, a sua taxa de administração também é de 0,03% ao ano, mas a sua gestora é a BlackRock e ele foi criado lá pelos anos 2000. Já a terceira opção é o SPY, esse é o mais antigo, ele foi criado lá em 1993 e ele possui uma taxa de administração um pouquinho mais alta do que os outros dois, é de 0,09% ao ano, mas mesmo assim uma taxa é muito baixa e a sua gestora é a State Street Global Advisor. O seu preço ele pode ser comprado ali a 417 dólares, qualquer uma dessas opções pode ser fracionada, a gente pode comprar frações desses ETFs. Então aqui basta a gente escolher um deles para a gente ter essa parcela de investimento, uma parcela da nossa carteira investida nas 500 maiores empresas norte-americanas. E para a gente ter uma ideia do que compõe esse índice S&P 500, de quais são essas empresas que estão ali dentro desses ETFs, aqui a gente tem uma imagem que mostra por setor. Então a gente vê que 35% é de tecnologia, 15% é de consumo cíclico, 13% de financeiro, 13% de healthcare na parte de saúde, 8% industrial, 6% de consumo não cíclico, 2% de utilidades e aí vai para energia, materiais básicos e telecomunicações. E aqui na imagem de baixo a gente vê as principais empresas, as top 10 empresas desse índice com as 500 maiores empresas. As que têm uma representação maior dentro desse ETF são Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Google, o Meta, que é o Facebook, Nvidia, Berkshire, que é a holding do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, e também ali em 10º lugar a JP Morgan, que é na área financeira. E assim a gente consegue ter essa ideia do que tem dentro desses ETFs, de quais são essas empresas que a gente está investindo. E beleza, esse é o nosso primeiro investimento. É um ETF que investe no índice S&P 500. Essa é a maneira mais simples e segura para a gente fazer essa diversificação da nossa carteira. Agora, se você quiser ampliar um pouco mais a sua carteira, investir em alguns outros setores, aqui eu trouxe 3 opções também para você dar uma olhada, para você dar uma estudada. E o primeiro deles é o ETF VNQ. Esse é um ETF que investe no setor imobiliário dos Estados Unidos. Então, dentro da carteira dele, dentro do portfólio dele, ele possui 162 REITs. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que os REITs eles são muito similares aos fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil. Dentro do VNQ, ele investe, é como se ele estivesse investindo em mais de 160 fundos imobiliários. Mas lá nos Estados Unidos, esse ativo, no caso, são os REITs. O valor da cota dele está em torno de 106 dólares. Aqui a gente também pode comprar frações desse ETF, então não se preocupa muito com esse valor cheio, mas sim a quantidade que você vai comprar, a quantidade de frações que você vai comprar. Aqui a taxa dele é um pouquinho maior, é de 0,12% e ele é também da gestora que é a Vanguard. E ele foi criado lá em 2004. Então essa é a ideia do VNQ, ele investe no setor imobiliário dos Estados Unidos. A segunda opção que nós temos aqui é o IEUR. Esse é um ETF que investe nas maiores empresas da Europa. Aqui é aquela ideia de buscar uma diversificação global, para a gente pegar o nosso dinheiro e investir nos Estados Unidos, mas também olhar para o resto do mundo
investir na Europa, que também tem excelentes empresas. Então aqui a gente pode comprar esse ETF com cerca de 50 dólares. A sua taxa fica em torno de 0,09%. A gestora é a BlackRock e ele foi criado lá em torno de 2014. Ele investe em mais de 1.000 empresas europeias. Então é uma maneira bem interessante para a gente diversificar o nosso dinheiro já de uma maneira aqui global. E a terceira opção aqui é o ETF DIV e ele é focado aqui em dividendos. Ele investe em 50 ativos entre stocks e REITs, ou seja, empresas e também fundos imobiliários, no setor imobiliário lá dos Estados Unidos. Ele investe nessas 50 ativos, mas que são ali os 50 que estão pagando mais dividendos. Então ele busca essa rentabilidade, mas aí é claro que ele possui também uma volatilidade, um risco um pouquinho maior. Mas ele tem como foco essa distribuição de dividendos. E aqui a gente vê que a taxa dele é de 0,09% ao ano. A gestora é a Global X e ele foi fundado lá em 2013. E aqui embaixo em verde a gente consegue ver o quanto de dividendos que ele vem distribuindo. Lá nos Estados Unidos, uma média de dividendos, quando a gente tem uma empresa que é boa pagadora de dividendos, esse valor fica ali em torno de 2% e 4%. É bem diferente daqui do Brasil, onde a gente tem empresas que pagam 10%, 12%, 14%. Lá é outra realidade, os juros são totalmente diferentes e quando uma empresa está pagando ali entre 2% e 4%, já é um ótimo valor em dividendos. E aqui, como esse ETF ele é focado em dividendo, o seu retorno está ali em torno de 6,70% ao ano. E comparando com as outras opções, o VNQ paga cerca de 2,71% em dividendos e o IUR, as empresas europeias, estão pagando ali em torno de 2,60% em dividendos ao ano. Então veja que o DIV ele realmente se destaca com esse pagamento de dividendos. Então aqui a gente tem mais 3 opções para a gente diversificar ainda mais a nossa carteira. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. E sem enrolação, vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Bom, a gente viu várias opções, a gente viu 3 ETFs que são focados ali no S&P 500 e mais 3 opções de ETFs, um que investe no setor imobiliário dos Estados Unidos, um outro que investe nas empresas europeias e uma terceira opção focada em dividendos. Mas como é que a gente poderia montar uma carteira diversificada pensando nesses ETFs? E aqui nesse gráfico eu distribuí uma carteira hipotética onde a gente teria aqui 70% do nosso dinheiro investido aqui no Brasil em empresas e fundos imobiliários, enfim, o nosso dinheiro alocado aqui no Brasil, e os outros 30% estariam nos Estados Unidos, estariam em dólar através de ETFs. Então 10% da carteira eu colocaria em um daqueles 3 ETFs que investem no S&P 500, tanto faz ali qual você escolher. Existe aquela diferençazinha de taxa e também da gestora. Então a gente colocaria aqui 10% nas 500 maiores empresas, 10% no setor imobiliário dos Estados Unidos através do ETF VNQ, 5% na Europa com o IEUR e mais 5% em dividendos com o ETF DIV. Então veja aqui, 70% da carteira ficou no Brasil e 30% eu dolarizei. Eu peguei meu dinheiro e investi nas 500 maiores empresas americanas, no setor imobiliário dos Estados Unidos, diversifiquei na Europa entre mais de 1.000 empresas europeias e por fim foquei também em dividendos, num ETF um pouquinho mais arriscado, mas que traz um retorno em dividendos bem interessante. E aqui a gente diversificou nossa carteira de maneira global. A gente tem dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, diversificando nosso dinheiro nas principais empresas e nas principais economias do mundo. Então esse é um exemplo de como a gente poderia montar a nossa carteira lá nos Estados Unidos de uma maneira passiva, através de ETFs, que são os investimentos mais simples, que trazem a maior segurança e a maior diversificação na renda variável. E assim nós vimos a maneira mais simples para a gente investir lá nos Estados Unidos de uma forma passiva. Nós investimos em ETFs, que são fundos de investimento passivos que replicam índices. Então a gente consegue com poucos ativos, com poucos ETFs, ter uma diversificação muito boa, muito grande na nossa carteira, o que nos traz muita segurança. Então essa é a maneira mais simples para a gente começar. É legal que a gente tenha essa exposição ao dólar, porque aí a gente vai estar acompanhando a exposição cambial e caso o dólar venha disparar novamente, a gente pega essa alta. Agora que o dólar deu essa recuada, deu essa baixa no dólar, seria muito interessante a gente aproveitar essa janela de oportunidade, pois a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nós temos eleições ainda nesse ano e muita coisa pode
pode acontecer. E é sim interessante que a gente tenha exposição em dólar, porque a gente não pode confiar 100% no nosso país e na nossa moeda. Então tenha um pouco da sua carteira, defina ali uma porcentagem da sua carteira para se expor, para investir nos Estados Unidos, que são a maior economia do mundo. Então caso você ainda não investiu no exterior, comece a pensar um pouco sobre isso, dê uma estudada a mais e monta a sua carteira de investimentos lá nos Estados Unidos. Para você abrir uma conta numa corretora lá fora, eu sempre falo da Avenue e da Passfolio, que são duas corretoras que são gratuitas e que possuem facilidade na criação de contas para brasileiros. Então caso você queira abrir uma conta lá fora, você pode dar uma olhadinha nessas duas. Existem mais corretoras, mas aí você tem que ficar um pouco mais atento nas taxas e nas corretagens. Mas o importante é que você invista e que você tenha essa exposição em dólar, seja aqui no Brasil através das BDRs, em corretoras aqui do Brasil, ou então investindo diretamente lá fora. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Sempre trazendo conteúdos de qualidade, falando sobre renda fixa, renda variável, investimento em ações, fundos imobiliários e também no exterior. Então se você não quer perder esses conteúdos, se inscreve aqui. Me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, muito obrigado e falou!